Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre como ser pacíficos em meio a brigas. Primeiro eu vou contar uma ilustração. João e André eram vizinhos e eles se davam muito bem, eles eram muito amigos. Até que um dia João decidiu plantar abóboras no quintal dele. E como o terreno era inclinado, as abóboras também iam parar no terreno do vizinho dele. Ambos começaram a consumir as abóboras e produzia-se tanto que eles começaram a vender. Com a chegada dos lucros, o vizinho de João teve uma ideia: vou entrar na justiça contra ele. E então os dois entraram na justiça. João alegava: a raiz está no meu quintal, logo as abóboras são minhas. O vizinho dele dizia: elas estão no meu quintal, então elas são minhas. Para nossa surpresa, o juiz deu razão ao vizinho de João. João, furioso, então, extirpou as raízes das abóboras e ambos ficaram sem abóbora nenhuma. Moral da história: é melhor evitar uma intriga do que as últimas consequências numa briga. O texto que eu vou ler para os irmãos fala sobre como ser pacíficos em meio a brigas. Ele encontra-se em 1 Samuel 25. Eu fiz um fichamento para ser breve, o texto é longo. Versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e este era homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o homem deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Perguntou aos teus moços, e te dirão: estes moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos de boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal, respondendo aos criados de Davi, disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água e da carne das minhas rezes que degolei para os meus tosqueadores e daria a homem que não sei de onde vem? 14. Porém, um dentre os moços o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os distratou. 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 passas de figos passados e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, que porém não declarou a seu marido Nabal. 21. E disse Davi: na verdade que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. 24. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. 27. E agora, este é o presente que trouxe da tua serva, meu senhor. Seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Versículo 25. 35. Então Davi tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vês aqui tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Este texto começa dizendo que existia um homem em determinada região cujo nome era Nabal. Nabal, cujo significado é loucura, não se sabe porque os pais colocaram o nome no filho de louco, no sentido de insensato. Já a esposa dele, Abigail, o significado do nome dela era meu pai se alegra. E os dois nomes ganham significado no decorrer da narrativa. Nabal era um homem
insensato. O texto começa dizendo que isso aconteceu na ocasião da tosquia das ovelhas. A tosquia das ovelhas era uma ocasião de uma festa, e por isso o dono das terras, rico, tinha que se mostrar generoso. Davi aproveitou a ocasião para fazer uma cobrança. Hoje em dia nós temos guardas noturnos que guardam as residências de roubos e de assaltos durante a madrugada, à noite. Naquela época, Davi guardava as terras dos homens ricos em troca de dinheiro, né? Ele tinha um exército particular que guardava a região. E ele pediu para o servo dele cobrar pelo serviço. Nabal respondeu feio. Ele respondeu e disse: quem é Davi, quem é seu filho Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então ele disse que não pagaria. Davi, então, se enfureceu. Ele ficou tão nervoso que ele decidiu que ele e o exército dele iam matar as pessoas, os moradores da residência e os servos dele. Disse Davi: na verdade, eis que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo o menino. É nesse momento que age uma pacificadora. A esposa de Nabal, então, resolve consertar o erro do marido. Ela mostra como nós podemos ser pacificadores em meio a brigas. Primeiro, pelo que fazemos, pelas ações. Ela tomou uma iniciativa, ela resolveu levar um banquete para ele e para os servos dele. Diz o versículo 18: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados expôs sobre os jumentos. E disse aos moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, que porém não declarou a seu marido Nabal. Então ela tomou uma iniciativa. E na nossa vida, nós devemos tomar iniciativas também contrárias àquilo que se espera. Jesus mostrou que nós devemos andar na contramão do mundo. Jesus certa vez disse: mas a vós que isto ouvis digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então nós temos que ter atitudes pacificadoras. E mais do que isso, nós devemos mostrar que somos a imagem de Deus nessa terra. Então nós devemos agir na contramão daquilo que se espera. Bom, ela também mostrou que nós podemos ser pacificadores por aquilo que dizemos. Versículo 28 mostra que ela pediu perdão pelo que o marido dela fez. Ela disse ao Davi: perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então ela resolveu pedir perdão. Às vezes nós precisamos ser humildes e pedir perdão por faltas cometidas. A Bíblia fala que nós também temos que policiar as nossas palavras. A Bíblia fala que a palavra branda acalma a ira, mas a palavra dura, ela suscita o furor. Provérbios 10:14 diz: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca dos tolos o aproxima da ruína. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras e dizer palavras que sejam corretas, boas. E uma coisa que acontece muito nos nossos dias e até mesmo nas igrejas são intrigas, picuinhas, fofocas. Quanto a isso, a própria Bíblia nos alerta. Ela diz: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Então, às vezes nós precisamos falar, devemos ser pacíficos com as nossas palavras, e outras ocasiões nós devemos colocar panos quentes em cima. Nós devemos nos calar. Então, nós devemos procurar ter sabedoria para saber quando falar, que tipo de palavras falar e que tipo de atitudes tomar. E essa mulher foi sábia. Ela conseguiu abrandar a ira do Davi e salvou a vida dela, dos familiares dela e dos servos dela. O versículo 35 mostra o resultado das atitudes e das palavras dessa mulher. Diz: então Davi tomou da sua mão que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz em tua casa. Vês aqui, tenho dado os ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Então ele perdoou. Então, irmãos, nós precisamos nos policiar e procurar agir de forma branda. Fazendo isso, nós evitaremos que coisas ruins nos venham a acontecer. Amém? Irmãos, oremos.
Pai eterno, graças te damos porque o Senhor Jesus Cristo nos salvou e por meio do Senhor Jesus Cristo nós temos comunhão com o Senhor, Pai. Te agradecemos porque nós temos acesso ao Senhor por meio das nossas orações, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos cuida de nós, nos livra do mal e nos dá o pão de cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, esteja com cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, Pai, conforta os corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se houver algum enfermo na residência, opere a cura, Pai eterno, como o Senhor Jesus Cristo operou a cura e o Senhor cura até hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também te pedimos para que o Senhor opere a bênção financeira naqueles que precisam, Pai eterno, e também para que o Senhor dê paz às famílias e aos lares, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos para que o Senhor ajude a nos policiar em relação às nossas ações e às nossas palavras. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.